Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos dado a graça de mais um dia respirar. Abram comigo em João 2, hoje a gente vai falar de uma palavra bem conhecida, mas a gente vai ter um olhar bem explicativo sobre isso. Enquanto vocês procuram, eu agradeço a Deus imensamente aqueles que têm feito o ID do Senhor Jesus, aqueles que têm ouvido a palavra, que têm principalmente compartilhado. Deus abençoe a vida de vocês, que possa adentrar na casa de vocês, abençoar, transformar e realizar o sonho dos corações de cada um. Amém? E é sobre o tema Jesus transforma água em vinho. E começa assim. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Quem não ia querer Jesus e os discípulos no casamento deles? Nossa, imagina você casando e Jesus estando lá. Em todo casamento, quando ele é de Deus, pode ter certeza, o principal convidado está no altar, que é Jesus. Pode ter certeza, ele está lá, consagrando as alianças, fazendo aquilo que é necessário. Ele que prepara tudo, porque a partir do momento que a gente casa, a gente se torna uma só carne. Então, você pode ter certeza que Jesus está presente. Amém? E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora de Jesus se manifestar, de fazer o primeiro milagre dele. E ele fala: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Ele só quis dizer: ei, você está vendo com os olhos carnais. Eles precisam sim do vinho, mas eu não posso fazer esse milagre. Mas Maria tinha sabedoria. Quem viu o vídeo que eu falei de Maria sabia que ela era audaciosa. E ela teve audácia. E ela virou e falou para ele: sua mãe vira e diz aos serviçais. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Ela não deu ouvidos a Jesus. Ela sabia que era a hora dele. Era o coração da mãe falando: ei, Jesus, tu pode fazer muito mais. Tu pode fazer por eles, não nos desampare. Então Maria teve a audácia de nem responder Jesus, mas já de mandar os serviçais fazerem aquilo que era necessário. E estava ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, que eram grandes vasos, grandes vasos. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, cabiam muitos litros. Jesus lhe disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram até a borda. Ei, aqueles também que estavam ali fazendo isso, serviçais, sabiam que o Senhor ia fazer grande coisa, porque eles poderiam colocar mais ou menos, não, mas eles encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o levaram. Assim fizeram, eles fizeram sob a ordenança de Jesus. Maria já tinha dito isso. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre Sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então apresenta-lhe o que é pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Então o mestre Sala, ele não perguntou de onde tinha vindo o vinho, não. Ele já foi falar com o noivo: ei,
Primeiro a gente serve o bom vinho, e quando a pessoa já está alterada, ela já não sente gosto mesmo, e isso é real mesmo, porque quando a pessoa já está bêbada, ela bebe qualquer coisa. Então é isso que ele quis dizer. Aí quando a pessoa já está ali, né, quando eles já estão, né, bêbados, já tem bebido bem, então que serve o pior. Assim, às vezes, tem em alguns casamentos, né? Se serve o melhor primeiro, depois começa a fazer o pior, né? Nas festas, vamos colocar, geralmente é assim. E o mestre Sala falou isso, chegou ao noivo, como, por que disso, né? Esse foi o começo de milagre, fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os discípulos creram nele. Então também tinha por testemunho os discípulos. O que tem nessa palavra toda que a gente conhece? Que Jesus é capaz de transformar tudo, tudo. E aquilo que ainda a gente acha que é bom, Jesus consegue transformar em melhor. Quando ele fala que o Messala vai e indaga ao noivo que primeiro serviria o melhor para depois vir o pior, e que ele fez ao contrário, é porque com Jesus é assim. Às vezes a gente está na pior, a gente vive o pior. E quando entra Jesus na história, a gente começa a viver a bonança. Muitos não creem nisso, porque Jesus, ele é uma coisa a ser experimentada. E só quem experimenta o que Jesus faz é que pode saber o que é ser transformado água em vinho. Só que quando Jesus entra no negócio é que a gente sabe que as coisas podem ser modificadas. E as coisas que eram tão simples e ruins, elas podem ser melhoradas. Ou aquilo que às vezes a gente acha que é bom, pode ficar ainda muito melhor. Com Jesus, nada é meio termo. Sempre ele é o melhor. Então, quando ele fez o vinho, ele não fez um vinho simples, ele fez o vinho. Tanto que uma sala indaga o noivo, ele fez o vinho. E o interessante é que ele fala que não era o início do ministério dele, mas Maria pediu, e ele não deixou de atender a um pedido da mãe dele. Mesmo não sendo a hora dele, ele iniciou para atender ao pedido da mãe dele. Então, essa palavra, a gente vê o que? Jesus, mesmo sendo Jesus, ele tinha submissão sobre sua mãe. Ele sabia exercer o que ela pedia. E depois, o maior milagre foi transformar água em vinho. Naquela hora, é que a gente, quando está nas mãos do Senhor, ele transforma qualquer água em vinho. Você crê? Eu creio. Se a gente crê, a gente ainda, por mais que passe peleja, você pode ter certeza, Jesus vai transformar água em vinho. Amém? Fiquem na paz, Senhor Jesus. Se vocês têm 3 lugares para compartilhar, Face, Insta e YouTube. Seja discípulo do Senhor Jesus, compartilha essa palavra. Talvez você não tenha tocado no teu coração, mas vai tocar de quem necessita. Então, faça, é necessário. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma excelente noite de paz. Até amanhã, se assim Ele permitir. Paz.